Então, para quem aí está entrando, boa noite. Hoje a gente vai estar aqui falando do orégano no nosso Clube dos Olhos. É uma erva muito conhecida pela culinária, né? É uma erva muito utilizada na nossa culinária. A gente utiliza muito ela aí na forma seca, né? Que é uma forma onde o orégano, a erva seca, ela dentro da culinária, ela é preferida do que a erva, no caso, fresca, né? O orégano é uma dessas exceções, e até pelos chefes de cozinha, pelos cozinheiros, geralmente eles preferem usar a erva seca, né? Mas o orégano, ele tem, né, a espécie que a gente vai estar estudando aqui do óleo essencial é o Oregano vulgare. Ele é nativo da Europa, né, especificamente aí da Turquia, e é uma planta que é parecida aí, claro que em termos assim não é igualzinha, mas é meio parecida com o hortelã, né? Ela é ramificada, ela tem folhas, ela é perene, e elas são muito. As folhas do orégano, o orégano é uma planta muito aromática, ou seja, ele produz um óleo essencial de alto valor aromático, um aroma super intenso, e é uma erva muito utilizada principalmente pela culinária mediterrânea. Apesar de que o uso dela ficou difundido aí para o mundo todo, né? A gente tem o orégano sendo utilizado aí em muitas culturas, mas em especial a mediterrânea, principalmente aí a gente vê muito relacionado aí a pizza, que é de origem italiana, né? E na culinária popular, além do orégano ter essa questão do sabor, né, de proporcionar o sabor para o alimento, ele também funciona dentro da medicina aí popular, dentro da medicina tradicional, como para a saúde, para a digestão saudável e como potencializador, né? Então, é um óleo essencial que potencializa até mesmo quando a gente trabalha dentro da aromaterapia, dentro do uso dos óleos em sinergias, é um óleo essencial que vai estar potencializando o efeito ali da sinergia. Ele é rico em terpenoides, né? É um outro grupo de substâncias químicas dos óleos essenciais. E o grupo a qual o óleo essencial mais tem dentro da sua constituição são o grupo dos fenóis, né? Assim como as outras folhas, o óleo essencial de orégano, ele é obtido pela destilação dessas folhas, desses galhos, dessas plantas, né? E o orégano, pessoal, eu sempre gosto de pedir para todo mundo inalar aí para poder sentir o aroma e poder entender o óleo. No caso do orégano, como é um óleo, ele tem substâncias, os fenóis são substâncias mais dermocáusticas, eles irritam a nossa pele de uma forma mais pura, ele pode irritar de uma forma muito mais intensa. Então, a gente não deve utilizar esses óleos de forma alguma puros na pele, somente diluídos, tá? Então, é uma regra que a gente aplica a todos os óleos essenciais, né? Passar na pele diluído é a melhor forma, mais segura e mais eficaz, mas no caso do orégano, de forma alguma passar ele puro, né? Colocar puro, mesmo que seja na mão. Então, quando vocês forem inalar o orégano, ou faz ele direto do frasquinho, né? É claro que não ficando aqui muito perto do nariz, nem do olho, né? Ele tem um aroma super intenso, então a gente consegue, de longe, a gente consegue já sentir mesmo o aroma do óleo essencial de orégano, ou em difusor, né, pessoal? Ó, hoje eu tô com orégano e manjericão, fica muito gostoso, apesar de a maioria das pessoas meio que repugnar o orégano, é um tipo de aroma que trabalha também, a gente vai ver a parte emocional ali, então eu vejo muito essas questões emocionais de difícil a gente lidar, são óleos essenciais que realmente eles têm um cheiro que agradam menos as pessoas, né? Mas no difusor você vai utilizar também uma quantidade pequena, porque é um óleo que, primeiro, além do aroma ser intenso, a gente evita altas quantidades desse óleo. Então, mesmo que seja inalando, você pode inalar do frasquinho direto, indiretamente, né? Não colocando na palma da mão puro. Se você quiser inalar ele na pele, você tem que diluir, então eu vou explicar também a diluição. E aí você pode fazer um rolon, diluir ele na concentração e inalar a diluição.
mas não colocar ele puro na pele. E quando for usar em difusor, usar ele realmente uma gotinha. Hoje eu usei uma gotinha, mas assim, eu acredito que no máximo 2, senão fica um aroma bem difícil da gente trabalhar ele aí no dia a dia. E quais são os principais componentes químicos, né? São 2 fenóis, então por isso que ele pode irritar a nossa pele, ele irrita a nossa pele se passar puro, que é o carvacrol, que é estudado aí dentro da química, né, dos óleos essenciais como nematicida, larvicida do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, antimicrobiana, germicida, antifúngica, antimicótica, que, né, vamos dizer assim, são termos diferentes, mas quer dizer aí a questão de combate ao fungo, né? E antiespasmódica. O segundo componente, que é muito rico no tomilho, né? No quimiotimol, mas tem muito também no orégano, que é um fenol, e também tem propriedades parecidas com o carvacrol. Então, nematicida, larvicida da terceira fase, do terceiro estágio do mosquito, né? Aedes, antimicrobiana, antifúngica, bactericida, vermífuga, estimulante, ansiolítica, antiestresse. Isso aqui são as propriedades que foram estudadas em artigos científicos, dos componentes químicos, tá? Do óleo essencial e não do óleo essencial como um todo. Então, quais são os aspectos físicos em relação à segurança que, principalmente nesses óleos que são óleos que têm essa possibilidade de causar irritação muito forte na pele, a gente tem que abordar essas questões aqui. A inalação, já falei, fazer de forma indireta é a mais segura no caso, então, do frasco ou no difusor de ambientes, eu uso aí 1 gota, 2. Se você combinar com um óleo essencial, você vai ver que tem combinações que são agradáveis, mesmo o cheiro do orégano não sendo um aroma muito querido, né? Eu entendo que seja um aroma que as pessoas não gostem tanto, mas tem pessoas que gostam muito, né? Tem essas particularidades, sim. Então, mas se for usar em difusor, usar 1 gotinha, 2, assim como a canela, a gente vai ver quando for a canela, a gente vai falar também dessa questão de difusor, usar uma quantidade menor do que a gente utilizaria, por exemplo, laranja, né, o eucalipto, óleos essenciais que têm um aroma não tão intenso como o orégano, e como a canela e como o cravo, que são especiarias. E, topicamente, a diluição segura dentro da literatura que a gente estuda é 1%. Então, 2 gotinhas em um rolão de 10 ml, se a gente for usar por um tempo mais prolongado, né? Se for usar a curto prazo, a gente pode até fazer uma diluição maior, né, um pouco, porque, por exemplo, talvez é questões de infecção, né, que é os principais usos do orégano são em situações em que a gente está com infecções, né, para apoiar o nosso sistema imunológico, para ajudar a combater esses micro-organismos. E aí, nesse caso, se for a curto prazo, curto período, dá para a gente diluir um pouco mais, aliás, diluir um pouco menos, né? Fazer uma concentração maior um pouco, mas a gente tem que analisar. E tem que ver muita questão da pele, viu, pessoal? Para passar na pele, a gente já tem que olhar essa questão para diluir outros óleos, mas em especial esses óleos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são óleos que causam uma sensibilidade maior à pele, tá? E o uso interno, a forma melhor de usar nesses casos é como condimento, né? Então a gente pode utilizar e fazer um azeite saborizado e colocar aí, geralmente é 1 gota, 2, um vidro de azeite de 250 ml. Geralmente as pessoas agradam mais, mas isso vai do paladar, né? E como é numa quantidade muito grande, a gente vai diluir muito o produto. Então, a gente vai usar uma quantidade muito pequenininha do óleo essencial na salada, no molho, apenas para dar sabor, mas de uma certa forma a gente vai absorver algumas propriedades ali boas, algumas propriedades benéficas, só que de uma forma mais segura, porque a gente vai estar usando ele diluído em uma quantidade bem diluído, né? Vai ter uma diluição bem pequena. E se for um uso pontual, ou seja, por exemplo, eu tive uma infecçãozinha, não vou falar de infecção, né? Assim, foi um resfriado e eu precisei usar o orégano. Então, eu fiz aí o uso pontual dele em cápsula,
mas durante alguns dias, não foi nem 7 dias que eu usei. Eu usei 3 dias porque para mim foi o suficiente. E usei de uma forma, uma quantidade pequena em mais vezes, ou seja, você pode usar uma gotinha por vez, eu usei aí 2 vezes ao dia, vai depender do caso também, mas o uso pontual a gente pode fazer ele interno, nessas situações, não usar ele internamente uma quantidade grande para o uso prolongado, tá? Por causa desses fenóis. E se for usar ele de uma forma que seja mais prolongada, ou seja, usar ele por um tempo maior, que use ele diluído, bem diluído a 1%, ou que use ele bem diluído nos azeites ou em molhos, né? Para a gente temperar, para a gente fazer o nosso alimento. Quais são as propriedades dele, né? Ele tem propriedades altamente antiparasitárias, antifúngicas, antissépticas, por isso que a gente usa muito em infecções. Imunoestimulante também, porque vai contribuir aí para a resposta do nosso sistema imunológico, antioxidante, digestivo e purificador. Então, no difusor, ele é excelente para purificar o ar também, tá? Quais são os sistemas no nosso corpo? A gente tem aí atuando nos músculos e ossos, do sistema imunológico e no sistema respiratório. E quais são os possíveis usos, né? A gente pode utilizar de forma complementar para aftas, né? Pé de atleta, aqueles calos, né? Aquelas pelinhas duras, né? Geralmente na minha região a gente chama de cravo, né? Cravo de pele, a gente pode utilizar ele ali para diminuir, poder extrair aquela lesãozinha, né? É claro que você procure o profissional também, se for um calo mais profundo e tudo, tem que procurar alguém que vai saber mexer, né? Para até não piorar a situação, mas você pode utilizar de forma tópica para diminuir. Em caso de cândida, que é um fungo, né? Uma levedura, infecções, verrugas, é um dos principais óleos utilizados aí para tirar verrugas, né? De uma forma natural. É muito utilizado até com o olíbano, né? O olíbano e o orégano para verrugas. Lembrando, diluído, né? Para não causar irritação na pele. A gente pode utilizar, como ele é purificador e tem propriedades altamente antissépticas, né? Que mata micro-organismos que podem ser maléficos para a nossa saúde, né? A gente pode utilizar ele na limpeza de alguma superfície, né? É claro que não é dos aromas preferidos, né? As pessoas geralmente não gostam de ter a casa cheirando orégano, mas dependendo do que você for limpar, você precisa de um componente ali que seja mais potente ainda, você pode utilizar o orégano, né? Agora, na limpeza de casa, chão, desinfetantes mais para superfícies de mesa e tudo, a gente usa mais limão, melaleuca, são aromas mais agradáveis e que também tem um poder antisséptico muito, muito bom, né? A gente pode utilizar para purificar o ar. Ele é um aroma revigorante, então ele traz uma certa energia, um certo restabelecimento. E assim como o hortelã ele resfria o nosso corpo, o orégano aquece. Então, era um aroma que nos aquece, né? Que nos traz esse conforto, esse revigoramento e, ao mesmo tempo, aquece. E pode ser usado em parasitoses. Quais as formas que você pode usar? Para purificar o ar, ou para revigorar, né? Se for esse o intuito na questão emocional, você pode utilizar no difusor. Então, eu sugiro aí 2 gotas, né? Num difusor cheio. Você pode combinar com outros óleos. Eu gosto muito de combinar, no caso aqui respiratório, você pode usar alecrim, limão, capim-limão, tomilho, melaleuca e onguarde, vai potencializar aí. Eu sugiro 1, 2, 3 óleos para combinar, né? Eu não gosto de combinar muitos óleos, não. Eu pego 2, 3 e combino. Ou eu gosto até de usar eles separados primeiro para depois combinar e perceber como que foi o uso, né? O que eu tive de experiência. E no difusor pessoal, você pode utilizar ele, se for para trabalhar uma questão emocional, você pode utilizar no difusor pessoal, né? Uma gotinha ao longo do dia. Para você usar de forma aí para fazer uma faxina de forma mais natural, saudável, sustentável, você pode usar a receitinha de desinfetante natural, que é uma que eu uso muito de base, né? Eu faço
proporção de vinagre, que aí no caso é meia xícara de água, meia xícara de vinagre e 15 gotas de óleo essencial. Se você quiser um efeito mais, se você quiser o efeito mais potente ali do orégano, eu sugiro que você coloque ele se é 15 gotas, você coloque umas 5 e o resto de limão ou melaleuca, que vai dar uma suavizada no aroma, vai ficar um aroma mais agradável. E aí você pode usar em borrifador de vidro, né? Vai misturar, né? O vinagre com o óleo, depois a água, vai agitar. Sempre antes de usar, você tem que agitar, porque vai separar o óleo aí da água, né? Então, sempre agitar. Para alergias respiratórias e purificar o ar, eu aconselho de forma indireta, ou seja, no difusor de ambientes, ou direto do frasquinho, né? A questão de combinação, a questão da diluição, você acaba usando aromático, porque se você faz a diluição no Rolon, você passa nos locais e ao mesmo tempo você pode inalar. Então você pode inalar a própria diluição ou do próprio frasquinho mesmo do orégano. E os óleos para o sistema respiratório, que eu gosto muito de trabalhar, são esses daí. Brief, o hortelã, limão, melaleuca, alecrim, eucalipto, né? O Purify, que a gente usa muito para questões de limpeza também, cardamomo, né? Um excelente óleo para o sistema respiratório, o pinheiro siberiano, o onguade, que também atua no sistema imunológico, né? Aí o orégano, que a gente já está falando dele, a copaíba, o zengeste, a lavanda e o tomilho. Então, são óleos, são muitas opções aí que você pode ter para combinar com o orégano e ajudar a purificar o ar e também ajudar no processo de alergias respiratórias. Uma outra coisa que eu sempre indico para questões respiratórias é a vaporização, né? Colocar o óleo numa canequinha e fazer uma sauninha e inalar esse óleo, né? Então você coloca os óleos na canequinha com água morna, não fervendo demais, uma água quente, mas que não esteja muito, né, muito quente, né? Fervendo. E aí você coloca o óleo e inala o vapor de água com o óleo, tá? Ajuda muito a umidificar as vias respiratórias, ajuda também a abrir os poros, que ajuda, né, a hidratar até a mesma pele. Se for um óleo, você pode usar nessa situação óleos mais, né, que trazem mais hidratação para a pele, e aí você pode cobrir a cabeça com a toalha e fazer a vaporização. No caso do hortelã, como ele é um aroma muito intenso, é um óleo essencial dermocáustico, a gente coloca aí uma gotinha, né? Se você quiser, pode colocar até menos. Você vai com um palitinho de dente, né? Um palitinho de dente limpinho, né? Para não contaminar seu óleo, vai lá, tira um pouquinho do óleo no palito e coloca na água para você inalar aquele vaporzinho. Se você for temperar uma comida que for uma quantidade pequena e você não tiver um azeite saborizado, geralmente a gente faz o azeite saborizado com orégano e tempera os pratos, finaliza. Mas se você quiser utilizar direto no molho, talvez uma gota é muito, viu? Muitas das vezes pode ser uma gota de orégano muito forte para aquele molho, se for uma quantidade pequena. Então, o que a gente faz também? A gente coloca com a pontinha do palito, a gente molha a pontinha do palito com o óleo e coloca. Né? Já vai saborizar e não vai ficar um aroma, não vai ficar desagradável, vai ficar gostoso, vai ficar um aroma agradável e um gosto também agradável. Agora, na questão do uso tópico, vocês podem fazer aí, né, para lugares que você, igual garganta, eu usei muito na garganta esses dias agora, usei muito, não dentro, né, claro, mas ao redor do ouvido, para ajudar a não evitar que eu infeccionasse ou inflamasse meu ouvido, porque eu estava com a garganta um pouquinho ruim. E à noite eu passei um pouquinho aqui na maçã, né, na maçã do rosto, não perto do olho, né, aqui mais longe do olho, afastado do olho. E aí você pode passar nesses lugares diluído, e aí a diluição conforme a idade e o tipo de pele, e no caso do orégano, fazer mais diluído, né? Então, porque geralmente a idade dá uma quantidade de gotas no total que a gente pode utilizar. Mas no caso do orégano, sempre tente fazer uma diluição aí 1%. E se for uso menor, for menos dias, você faz um pouquinho mais diluído, uns 2% aí. Eu acredito que seja o suficiente, né? Você vai ter que experimentar e ver. Mas evitar fazer uso tópico muito concentrado, fazer ele bem diluído para não irritar a pele.
e aí você pode combinar. Na verruga, você vai passar na verruga. Se for parasitose, se você quiser ajudar ali no processo ali de desparasitose, você aplica na região da barriga, né? Na região do intestino, nos calos, você pode passar diluição, né? E em lugares que estejam inflamados ou que estejam infeccionados. Outro lugar excelente para passar o orégano é sempre, né, os óleos essenciais, é na sola dos pés, né? Primeiro, porque se for um aroma que não seja suportável pela pessoa, porque existe aromas que a pessoa não suporta, que a gente não suporte, até por uma questão emocional, né? Eu já comentei aqui. E do pé você não vai ter esse contato com o aroma, né? Tão intenso. Você vai passar no pé, vai colocar uma meia, agora no frio. Então, você não vai inalar aquele aroma tão intensamente. Então, a sola dos pés é uma excelente opção, principalmente para o óleo de orégano, principalmente quando a pessoa não ela tem repulsa com o cheiro do orégano, tá? Então, vocês não podem passar na sola dos pés. E nessas regiões que eu falei, se for questões onde esteja inflamado, infeccionado, se for uma infecção intestinal, a gente passa na região do intestino. Se for uma infecção na região infecção urinária, a gente pode passar na região do baixo ventre, né? Então vai depender do local, mas um lugar muito bom, muito bacana, que é um lugar preferencial, é a sola dos pés. E aí vocês podem pegar o mapa de reflexologia e, por exemplo, é no intestino, vocês vão lá na região do intestino e passa e massageia a região do intestino. É a região da garganta, tá ali na basinha do dedão, né? No meio do dedão, você vai lá e coloca ali, passa nessa região ali também, né? Então, vocês podem olhar no mapa de reflexologia. O ouvido, então, nunca passar, né? Nunca colocar dentro nenhum óleo dentro do ouvido, só ao redor. E você pode potencializar, né? Passando aí, no caso dessas questões, você pode utilizar a mirra, pode utilizar sempre viva, o hortelã, o olíbano, a lavanda e a copaíba. Né? As diluições estão aí, né, pessoal? Ó, conforme a idade. E no caso do orégano, a diluição fazer 1%. O que é 1%? É 2 gotas em 10 ml de óleo vegetal. Quais são os aspectos físicos, emocionais, né? A gente viu os físicos, agora a gente vai ver os emocionais. O óleo essencial de orégano, ele tem funções antissépticas muito poderosas, né? Combate a vírus, bactérias, e principalmente fungos e vírus, né? Mas também bactérias, né? Considerado aí nosso antibiótico natural, né? E sempre essas funções, dentro da parte emocional, está relacionado muito a emoções que nos fornecem um certo ataque, né? Que deixam a gente se sente atacado, né? Nesse sentido, igual o ciúme e a inveja, né? São dois sentimentos que estão relacionados aí com essa questão fungicida e antiviral. Antiespasmódicas são emoções que trazem mais sentimentos que trazem mais tensão. Então, o medo é uma emoção que pode causar tensão, né? A culpa é um sentimento também que pode trazer tensão. A raiva é uma emoção que também pode trazer tensão, né? Então, você pode utilizar nessas questões. Como ele também tem propriedades digestivas, a gente pode utilizar ele em emoções, sentimentos que precisam ser, de uma certa forma, liberados, né? Ou seja, tem muitas emoções. A questão emocional, a gente tem que entender o seguinte: a emoção, ela faz parte da nossa sobrevivência. A gente não precisa querer eliminar, aliás, a gente não pode nem querer eliminar, por exemplo, o medo, né? É uma emoção que a gente já tem uma noção melhor dela. A gente tem que ter um equilíbrio. Ao mesmo tempo, a raiva, porque a raiva é uma emoção que nos impulsiona. Então, ela é necessária também, só que no equilíbrio. Então, quando a gente fala aí de emoções, sentimentos que ficam represados, reprimidos, isso não nos faz bem. A gente precisa, de uma certa forma, jogar isso para fora e expressar isso. É claro que de uma forma que não vai agredir outras pessoas e nem a gente mesmo. Então, quando é essas situações, a gente tem que ter talvez um terapeuta, um psicólogo ajudando a gente. Mas no caso do óleo essencial, ele vai promover essa reviravolta na gente, fazer com que a gente coloque esses sentimentos, essas emoções para fora. Então, eu falo que o óleo essencial de orégano, a gente até vai ver aqui, ele é um óleo que trabalha muito a rigidez.
né? E muito apego, o orgulho. E por isso que muitas das vezes é um óleo que as pessoas têm muita aversão, né? Porque são questões emocionais e sentimentais difíceis da gente lidar, né? O orgulho, quando a gente está com o orgulho ferido, a gente se torna rígido, né? Muito rígido, muito sério, intransigente. Então, isso são emoções que endurecem a gente. E como ele trabalha a questão imunológica, as emoções e sentimentos que nos deprimem, ele de uma certa forma vai ajudar a gente a lidar com esses tipos, com essas questões emocionais. E ele revigora. Então, ele tem uma atuação de estimulante mental e de neurotônico. Então, emoções e sentimentos relacionados ao desânimo, à tristeza, à apatia, à confusão mental, ao sofrimento, a gente também pode utilizar o orégano, né? Lembrar, né? Fazer sempre a inalação indireta, não colocar puro na pele, tá bom? Para fazer a inalação por causa dessas questões que tem a ver com os fenóis que estão aí na constituição do óleo essencial. Então, cuidado na hora de inalar, cuidado na hora de passar na pele, né? Passar de forma bem diluída. E quando a gente fala aqui, né, do aspecto vibracional, que vai estar relacionado a questões emocionais também, né? A gente não pode separar uma coisa da outra, né? Nós somos seres que estamos integrados com os diversos níveis, né? Físico, emocional, mental, energético. Ele é o óleo da humildade e do desapego. Então, ele estimula a humildade, ele coloca a humildade para aprender, para desapegar de coisas, pessoas, ideias, né? E a gente sabe que tudo fora do equilíbrio, ele traz consequências para a gente. Então, a questão de equilibrar nosso apego, de nos conectar com algo maior, né? De a gente poder entender que a gente está aí com algo maior, que seja Deus, que seja o universo, aquilo que a sua crença religiosa, né, te ensina. Então, ele ajuda a quebrar essa postura forte, essa postura de estar sempre certo, do orgulho, né? É claro que a gente tem que ter o nosso orgulho ali, a gente tem que ter a nossa postura, né? Tem que pensar aí, né? Sempre, aquilo que é certo para mim, nem é sempre para o outro, muitas das vezes, mas para mim. E aí só que essa questão ela não pode estar tão rígida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o nosso orgulho. E é um óleo que ajuda nessas questões e também de pensamentos, conexões negativas, tóxicas, né? Ele ajuda aí na questão como ele trabalha o apego. É um óleo que pode estar ajudando aí nas questões de materialismo excessivo, né? Que é o que? A pessoa apegada ao dinheiro, né? Eu sempre gosto de falar, né? Uma coisa que eu aprendi, né? Eu gosto muito de falar aquilo que eu aprendo. Então, a questão do dinheiro, né? O dinheiro é uma energia que é uma energia boa, né? Muitas pessoas, a gente tem que entender a energia do dinheiro ali, só que tem que ter o equilíbrio. Então, tem pessoas que são apegadas ao materialismo, né? Muito excessivo, a pessoa é muito apegada à energia do dinheiro. Isso não faz bem, né? Isso não traz um progresso, isso não traz um crescimento. A pessoa talvez é rica, milionária, mas ela não tem ali o crescimento emocional, né? Então, isso tudo envolve a questão do equilíbrio. E o orégano é um óleo que trabalha essas questões de mais rigidez. E quando a gente pode utilizar? Eu gosto muito de utilizar ele já me ajudou muito nessas questões aí de orgulho, ressentimentos, né? Falta de ânimo. É um óleo que me ajuda muito, ele é a canela. Eu gosto muito nessas situações usar esses dois óleos. Então, quando você estiver se sentindo esgotado, com perda de energia, né? Se está com pensamentos muito negativos, repetitivos, e aí você pode estar utilizando ele no difusor. E eu gosto muito, né? Uma expressão que eu uso, né? É uma expressão que eu adotei, né? Rigidez emocional, que é aquelas situações, momentos que a gente se sente muito pesado, a gente se sente muito duro, o coração da gente fica, a gente não consegue escutar o outro, a gente nem consegue escutar a gente mesmo, né? Então, essas situações são situações que a gente pode utilizar o orégano, até para a gente ter uma clareza mental melhor e poder tomar decisões que são mais assertivas, né? Para a situação e menos agressivas, né? Porque a questão do orgulho aí,
ela evoca muito a questão da agressividade, muitas das vezes. Então, tudo a gente trabalhar essa situação, esse equilíbrio aí com o nosso orgulho, com o nosso apego. E eu sempre gosto de falar dessas massagens, né, nos chakras. No caso do orégano, é um óleo, então, para se for fazer uma massagem, fazer ele bem diluído. Aqui tá os exemplos, né, que eu sempre coloco, o pessoal me pergunta para a gente trabalhar os chakras, né? No caso aqui nem está falando do orégano, esses aqui foram outros exemplos, mas como ele trabalha a questão do materialismo, né, excessivo, né, e o equilíbrio desse materialismo e do orgulho e do apego, quais são chakras que são, vamos dizer, relacionados a essas questões? São chakras da base, então a gente pode passar aí na face interna e externa da coxa, né, diluída a 1%. Você pode utilizar também no plexo, no chakra cardíaco, né, para essas questões de apego. Você pode colocar e passar nessa região no centro do peito. E quando a gente estiver falando de clareza mental, de raciocínio, até conexão mesmo com algo maior, a gente já aplica nos chakras da coroa, que é o do topo da cabeça, e na face, na fronte, né, que é na testa. Mas sempre cuidado com a diluição, né? Eu gosto muito de falar porque o orégano, ele tem essa precaução, a gente tem que ter muito com ele. E quais são as sinergias que a gente pode utilizar, as combinações? Eu combinei com manjericão. Grazi, volta aquela, a última imagem que você passou para mim, para terminar de Essa? copiar. Ah, deixa eu ver. Peraí. Ih, Essa, Vera? eu não estou conseguindo, eu saí agora, não estou conseguindo Aqui, eu te achar. passo. Eu te tiro uma foto e passo para você, tá? Em vez de eu pintar, eu esqueci, estava copiando. Não tem problema, né? Eu passo para Essa você. parte do chakra, sabe? Do Tá, óleo chakras. beleza. Eu vou Então, te passar no WhatsApp, tá bom? obrigada, bem. Por nada. E aí, quais são as combinações? A que eu mais gosto até hoje, que eu gostei muito, foi do manjericão com o orégano e do alecrim. Então, orégano e manjericão, alecrim e orégano. O alecrim também está muito relacionado à parte aí da questão de estímulo, de mente, né? Então, a gente pode utilizar até como um potencializador, né? Mas eu gosto dessas duas combinações porque elas ficam suaves, porque o aroma do orégano realmente é um aroma muito intenso. Então, você basta uma gota, duas no difusor. Não estou falando. Quem já usou sabe o que eu estou falando. E quem não usou pode fazer o teste por minha conta. Não precisa mais do que uma gota, duas no difusor de 250 ml. Senão vai ficar muito forte. Talvez não vai nem ficar agradável. E só o cheiro do orégano, dependendo da questão emocional, que eu já expliquei aqui, como são questões emocionais que a gente fala, eu gosto de falar esse termo para quem não consegue entender muito bem e poder pensar. As questões emocionais, elas têm níveis, né? Tem sentimentos e emoções que a gente não consegue trabalhar de uma forma sem uma ajuda de um profissional, né? Então, quando um aroma ele é muito intenso, ele é muito forte para mim, é um aroma que traz essa questão de nojo, repugnação, é um óleo que você não está conseguindo inalar, não consegue sentir o cheiro dele, é um forte indício que essa questão emocional voltada, que tem a ver com o óleo, que você realmente não tá preparado para lidar com aquela emoção, aquele sentimento, você precisa de alguém para te ajudar. É um terapeuta, um psicólogo, né? Então, busque essas pessoas. E não fique massacrando, não fique querendo usar um aroma que você não goste. Então, comece sempre com aromas que vão te dar a sensação de bem-estar. Né? E depois que você estiver preparado, você vai até perceber que eu já tive essas experiências várias vezes. Eu já tive com gerânio, eu já tive com vetiver. Foram dois óleos que a princípio não me agradaram o aroma e que eu deixei para usar em outras situações. E eu percebi que quando eu voltei para usar eles, eu estava muito mais preparada e eu consegui inalar ele e consegui um efeito muito benéfico. Então, se for o orégano, for um tipo de óleo que traz essas sensações para você, então evite durante um tempo, use ele só diluído na sola dos pés, que você não vai inalar o cheiro dele.
e vai procurar, né, se você vê que questões muito fortes voltadas aí à questão emocional, psicológica, procura um profissional para te ajudar. E aí, durante uma terapia, durante um atendimento psicológico, você pode até incluir esses óleos e começar a usar, e você vai ver que a sua resposta ela é diferente, ela é muito melhor. Então, essa é uma dica que eu dou. E as minhas referências, né, tá aí, que eu sempre uso. Pessoal, tem 1 minutinho e 45 para a gente. Alguém quer voltar? Alguém quer voltar, gente? Vocês querem terminar a apresentação e voltar para a gente conversar? O que vocês acham? Eu tenho aquela live do Reondrops. Fica melhor? Ah, é mesmo, Vera, é mesmo. Vai ter mesmo, né? Hoje às 21. Mas dá para voltar um pouquinho, né? Uns 10 minutos. Alguém aqui, pessoal, coloca no chat se alguém vai voltar, porque aí eu volto na apresentação e a gente tira as dúvidas, tá? Semana que vem a gente vai falar do óleo do mês. Só que eu não sei qual que é o óleo do mês, que a gente só vai saber amanhã, né? Aí a gente vai conversar do óleo do mês e vai conversar do óleo com 10% de desconto todo mês tem. Então, na próxima terça-feira vai ser, não sei qual é ainda, mas quando eu souber eu já vou falar para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou voltar depois, quem quiser voltar e tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, viu? Uma boa noite e até a próxima.